Olha só o que está acontecendo nesse caso e é, no mínimo, muito preocupante. Estamos falando de uma funcionária da Receita Federal com 32 anos de carreira. Isso mesmo, 32 anos de carreira, sem histórico público de irregularidade. E de repente, ela passa a ser investigada, usa tornozeleira eletrônica e tem sua imagem exposta nacionalmente. A pergunta é simples e direta: houve justiça ou houve excesso? Novas declarações vieram à tona e podem mudar completamente o rumo dessa história. Se o que está sendo alegado for confirmado, podemos estar diante de uma grande reviravolta. O caso envolve valores milionários citados em investigações e em menções ligadas à esposa de ministro Alexandre de Moraes. Isso gerou enorme repercussão. Mas é importante deixar claro: investigação não é condenação, suspeita não é prova e versão não é sentença. O que o Brasil precisa agora é transparência. Se você quer entender tudo o que está acontecendo nesse caso, já deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda a levar essa discussão para mais pessoas. Gente, eu achei isso daqui muito grave. Podem ter fraudado um acesso a dados da esposa do Moraes na Receita Federal. Em depoimento à Polícia Federal, servidora da Receita diz que atendia outra pessoa no momento que houve acesso a dados de mulher de Moraes. Funcionária que trabalha no Guarujá, no litoral de São Paulo, foi alvo de operação e está com tornozeleira. Todo mundo sabe que Alexandre de Moraes deflagrou operação contra 4 agentes da Receita Federal por suposto acesso ilícito e divulgação de dados da sua esposa. Mas agora, uma das funcionárias que teria acessado os dados da esposa do Moraes está dizendo que não tem como ter feito esse acesso porque ela tem provas que no momento do acesso ela estava atendendo outra pessoa. Ou seja, fraudaram esse acesso aos dados da Receita Federal da esposa do Moraes? Por que é que esse acesso poderia ter sido, então, criado para gerar futura nulidade e blindar a esposa do Moraes? Se eu não fosse advogado do Felipe Martins, eu não tivesse visto com meus próprios olhos documento falso de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos para incriminá-lo, eu diria para vocês que é impossível que esse acesso fosse fraudulento. Mas eu não duvido de mais nada. Por quê? Com esse acesso irregular aos dados da esposa do Moraes, a esposa do Moraes nunca poderá ser processada criminalmente com essas provas que foram localizadas por esse acesso. Por quê? Se o acesso foi ilícito, e é o que estão dizendo, que foi um acesso ilícito, porque um agente da Receita só pode acessar dados sigilosos se houver um procedimento instaurado. E a própria Receita diz que esse agente acessou os dados da esposa do Moraes e descobriu aquele contrato de 129 milhões sem um procedimento instaurado, sem um procedimento oficial. Então, esse acesso, ele é ilícito. E eu mostrei em vídeo recente para vocês que se o acesso é ilícito, tudo que foi descoberto desse acesso ilícito é ilícito por derivação. Então, tudo que foi descoberto desse acesso não poderá ser utilizado. Agora, essa servidora está dizendo: não fui eu que acessei. Será então que criaram esse acesso só para macular a prova e utilizar isso futuramente como tese de nulidade? Eu explico. Com esse acesso ilícito aos dados da esposa do Moraes, tudo que foi descoberto desse acesso é ilícito. Então, a esposa do Moraes não poderá, eventualmente, ser processada criminalmente, porque as provas são ilícitas. São provas que foram descobertas de forma ilícita. Então, esse acesso, sendo irregular, ele é benéfico para a esposa do Moraes. Veja, todo mundo já sabe do contrato de 129 milhões. Vem agora um elemento. Opa, descobriram esse contrato de 129 milhões por um acesso ilícito. O agente que acessou não poderia ter acessado, porque não tinha um procedimento oficial. Então, essa discussão de que o acesso ele foi ilícito beneficia a esposa do Moraes. Agora, a servidora está dizendo: eu não acessei. Podem, então,
ter utilizado a senha dessa assessora para criar um acesso fraudulento, para utilizar esse álibi em futura nulidade a beneficiar a defesa da esposa do Moraes. O problema é que agora essa servidora está com tornozeleira e está sendo acusada por um acesso que ela não fez, mas que esse acesso só beneficia a esposa do Moraes, porque tudo que encontraram contra a esposa do Moraes é ilícito. Será então que estão sacrificando a servidora, acusando-a de algo que ela não fez, para terem um álibi a favor da esposa do Moraes e uma nulidade que pode blindar a esposa do Moraes e salvá-la de eventual e futuro processo? Como eu disse para vocês, se eu não fosse advogado do Felipe Martins e eu não tivesse visto o que eu vi, eu jamais pensaria nisso, mas eu vi com os meus próprios olhos. Felipe Martins foi preso por uma viagem para os Estados Unidos que não fez. E surgiram documentos de acesso dele nos Estados Unidos quando ele estava no Brasil. Felipe Martins foi preso de novo por acesso à rede social que não existiu e surgiu print falso. E ele está preso com esse print falso. Hoje eu não duvido de mais nada. Tudo é possível no Brasil. Agora, resta saber quem então utilizou a senha dessa servidora para acessar os dados da esposa do Moraes. Seria isso um álibi perfeito de defesa. Acessaram o meu contrato de 129 milhões de forma irregular. Punem a servidora por esse acesso e eu não posso ser punido por nada, porque as provas que descobriram contra mim são ilícitas. E a coitada da servidora, que não fez o acesso, vai pagar o pato. Mas a esposa do Moraes é beneficiada com esse acesso irregular. Eu já tinha achado muito estranho mesmo isso daqui. Receita admite acesso indevido a dados de ministro do STF e parentes. Os servidores da Receita são preparados. Eles sabem que não podem acessar dados sem procedimento oficial e que uma vez colocando a senha no sistema, isso é rastreável. Nenhum servidor ia acessar em sã consciência dados da esposa do Moraes e de seus filhos. É óbvio que isso é rastreado e chegariam muito facilmente nesse servidor. Agora, esse acesso sem procedimento instaurado, ele é benéfico para a defesa da esposa do Moraes, porque anula tudo que foi descoberto desse acesso irregular. E essa servidora tem prova que não foi ela que acessou. Então alguém usou o seu login. E isso é crível, porque jamais uma servidora teria coragem de acessar dados do Moraes e seus filhos. Óbvio que chegariam nessa servidora. Resta saber agora se de fato essa servidora tem prova que no momento do acesso ela estava atendendo outra pessoa. Porque aí então teremos mais um escândalo, como vimos nas prisões do Felipe Martins. E eu digo para vocês, eu não duvido de mais nada nesse país. Eu com certeza acredito na palavra dessa servidora. Eu sei o que eu tenho visto no caso do Felipe Martins e nessa farsa da trama golpista. É possível sim que tenham fraudado, criado esse acesso para criar um álibi e criar futura nulidade para proteger e blindar pessoas de processo criminal. Tudo é possível e eu não duvido. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, professor de processo penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. A condução do processo passou a ser questionada ou houve decisão individual? Qual foi o papel da Polícia Federal? A Procuradoria participou? O relator foi respeitado? Essas são perguntas legítimas dentro de qualquer democracia. Nos últimos dias, surgiram informações de que a Polícia Federal ampliou a apuração e autorizou novas medidas investigativas.
Ou seja, o caso ainda está em andamento e pode trazer novos desdobramentos. Agora existe um ponto central dessa história. Se essa servidora for inocente, o dano à imagem dela já é enorme. Se houve erro, precisa ser corrigido. E se houve abuso, precisa ser apurado. E se foi mal entendido, precisa ser esclarecido rapidamente. O Brasil vive um momento de desconfiança nas instituições. Por isso, precisamos de transparência, porque isso não é opção, é obrigação. Uma das servidoras perseguidas pelo Moraes, em depoimento à Polícia Federal, disse que estava fazendo outra coisa, atendendo outro chamado, outra pessoa, no momento em que os dados da esposa do Moraes foram acessados. Olha só, mais uma brutalidade, portanto, do Moraes, que expôs o nome dessas pessoas todas sem ouvi-las antes, sem checar os dados, sem fazer nada, colocou todo mundo fora do trabalho, colocou todo mundo preso, com tornozeleira, sequer sem compreender o que estava acontecendo. O Moraes já fez isso e continua fazendo com o Felipe Martins. Agora parece que começa também a fazer com os servidores que ele está perseguindo. A servidora da Receita, Ruth, que eu não vou dizer aqui o sobrenome dela, para poupá-la, ela teve a sua vida simplesmente destruída pelo Alexandre de Moraes por uma suspeita não confirmada de participação no suposto vazamento de dados do ministro Moraes, ou de demais ministros, ou de familiares do ministro, sobretudo a mulher dele. O Moraes ordenou que ela fosse mantida em casa, usando tornozeleira eletrônica, proibida de ir ao seu local de trabalho e oficialmente afastada do cargo. Seu aparelho de celular foi apreendido e seu nome foi exposto para todo mundo, em rede nacional, para todos os jornais do país, porque estava no site oficial do Supremo Tribunal Federal, como se ela fosse uma criminosa, e uma criminosa perigosíssima. A Ruth, no depoimento à Polícia Federal, simplesmente disse que não acessou absolutamente nada. A Ruth simplesmente nega que acessou os dados da esposa do Moraes e diz que estava fazendo outro atendimento presencial a outra pessoa no momento do suposto acesso, e que os dados do acesso da própria Receita podem comprovar o que ela está dizendo. Ou seja, a mulher do Moraes não foi acessada por ela. Os dados dos ministros não foram acessados por ela. Se o ministro Moraes tivesse um pingo de competência, ele teria primeiro visto os dados de acesso, visto o que o que esses servidores que estão sendo perseguidos estavam fazendo antes de acabar com a vida deles. Antes de ouvi-los sequer, o Moraes acabou com a vida deles, expondo todo mundo. A Ruth, ela tem 32 anos de serviço e jamais respondeu sequer a um processo disciplinar, tendo a sua atuação profissional marcada pela competência e pela discrição, conforme dizem os seus colegas, e agora foi humilhada como se fosse uma vendedora de dados vazados de ministros. Os dados de Viviane Barsi de Moraes, que foram acessados e que ensejam todas essas cautelares contra a Ruth, CPF, nome da mãe, data de nascimento e dados eleitorais, sequer são os dados do contrato milionário com o Master, ou de evolução patrimonial que foram vazados, o que reforça a tese de inocência dela. Portanto, meus caros, nós estamos diante de um Moraes que está fazendo com esses servidores o que fez com Felipe Martins. Martins foi preso por uma suposta viagem que ele não fez. Quando ficou comprovado que não fez, o Moraes foi lá e disse não fez, ele continua preso. Está preso até hoje por ter acessado um LinkedIn que os seus advogados mostraram que ele não acessou. Ele fala, não, tem de manter o Felipe Martins preso. E agora o Moraes quer prender os servidores pelo que eles também não fizeram. O Moraes, ele não apenas tem sede de vingança, mas ele tem sede de competência. Ele sequer consegue perseguir adequadamente os seus inimigos, porque ele não tem nem competência para isso. Persegue as pessoas sem saber se são as pessoas adequadas a serem perseguidas, se é que há alguma adequação em perseguir alguém. O Moraes precisa cair. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre essa mulher aqui, Malu Gaspar.
uma das jornalistas que contribuiu para colocar o Brasil na situação que ele está agora. Lá atrás, quando o inquérito das fake news foi aberto, ela foi uma das pessoas, da maioria da imprensa brasileira, que bateu palmas, que dizia que o Moraes era a muralha contra o Bolsonaro, o defensor da democracia. Naquela época, sim, eles viam em Moraes uma ferramenta útil, alguém que poderia ser naquele momento fortalecido para destruir a direita e prender o Bolsonaro, e que depois eles poderiam colocá-lo dentro da gaiola de novo, dentro de uma jaula e uma coleira. Estão aprendendo que criaram um dragão que agora está com fome para devorá-los. Mas verdade seja dita, embora eles tenham ajudado a criar esse monstro, a gente vai precisar deles para poder voltar a democracia no Brasil, para poder voltar o STF ao quadrado deles. Não adianta. E é por isso que eu digo, apesar dela ter contribuído, eu agora respeito essa mulher. E eu vou te explicar por quê. Enquanto a maioria da imprensa brasileira está com medo de falar porque entenderam o tamanho do dragão que eles criaram, essa daqui está indo atrás da verdade. É só isso que a gente pedia da imprensa brasileira. Que eles fossem atrás da verdade e não fizessem militância constante. E a Malu Gaspar, como já está mostrando aqui, ó, vou mostrar para vocês. A situação da Malu Gaspar é essa aqui, ó. Janaína Pascoal teme prisão de Malu Gaspar. Aí essa. Jurista vê risco à liberdade de imprensa após rumores de possível prisão de Malu Gaspar. O Alexandre de Moraes fez essa busca e apreensão na Receita Federal porque ele quer criar uma linha para que ele possa seguir, e o objetivo dele é intimidar a imprensa. O objetivo dele é fazer com que a imprensa se cale. Quando o Glenn Greenwald conseguiu aquelas conversas e os áudios sobre a Vaza Jato, você se lembra dela, né? Ou a Vaza Toga, aliás, do Eduardo Tagliaferro, a Folha de São Paulo teve medo e não publicou. Publicou uma, duas vezes, na terceira depois pararam. Ligação, ó, se publicar vai dar problema. O fotógrafo que tirou aquela infame foto do Alexandre de Moraes dando o dedo do meio, né? Não vou mostrar aqui, mas dando o dedo do meio no estádio, foi demitido. É uma clara mensagem. Não mexa com ele ou vocês pagarão um alto preço. Agora, a Malu Gaspar, ela tá só dobrando a aposta. Olha o que ela publicou hoje. Reações de Toffoli e Alexandre de Moraes expõem fosso entre STF e sociedade. Aqui ela deixa clara que o STF hoje não representa a democracia, não representa a sociedade. A maior parte do Brasil passou o carnaval, pensando no que fazer de folga, na prorrogação dos blogos, tal. No Supremo Tribunal Federal foram dias de tensão sem trégua. Os ministros ainda nem tinham digerido o trauma provocado pela reunião secreta que obrigaram Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso Master, enquanto Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal batesse na porta de outros 4 servidores da Receita do SERPRO em plena terça-feira gorda. Ou seja, ela está soltando 1, 2 matérias por dia, mesmo com seus colegas mais próximos dizendo, ó, ele vai te prender. Mas agora sejamos sinceros, talvez é justamente isso que a gente precise. Eu acredito que quando chegar até a Malu Gaspar, que é o objetivo do Alexandre de Moraes, e pegar e prender uma jornalista para intimidar o resto do jornalismo brasileiro, aí ele vai ter cruzado o Rubicão. Aí ele terá cruzado uma linha que colocará toda a imprensa do Brasil contra ele. Agora, a Malu Gaspar participou de uma rádio da CBN e eu queria que você ouvisse esse trecho dela. E em relação, Malu, a essa investigação contra os auditores da Receita, também vem causando bastante estranhamento essa investigação ter sido incluída no inquérito das fake news, né? Sim, Cássia, eu acho que isso é um problema sério, inclusive dentro do Supremo, porque esse inquérito, veja, ele foi aberto em 2019 e o curioso é que com essas notas dos auditores fiscais explicando a situação, a gente lembrou de uma coisa que nem foi muito bem divulgada na época, mas que aconteceu, que esse inquérito foi aberto lá em 2019, já tendo como origem um suposto vazamento de informações de ministros de contratos ou de informações financeiras das mulheres dos ministros do STF, sabe? Ou seja, o inquérito das fake news começou justamente por isso, tá? Ocultar dados estranhos e, suspeitos dos ministros e suas esposas. A mulher do ministro Gilmar Mendes à época, a mulher do ministro Dias Toffoli, e o Dias Toffoli abriu um inquérito com interesse próprio, né, porque ele seria alvo disso, entregou para o Alexandre de Moraes sem sorteio,
O Alexandre de Moraes manda fazer uma ação e afastar os servidores da Receita que supostamente teriam feito o acesso indevido aos dados dessas mulheres, e o que o Unafisco, a entidade dos auditores, lembrou a nós, e eu fui pesquisar e foi isso mesmo, é que esses auditores depois foram reintegrados porque não se descobriu nada sobre eles. O próprio Alexandre de Moraes reintegrou porque não tinha prova de que esse acesso, que era um acesso como que tinha ocorrido como parte de uma investigação de muitos CPFs, e aí sem querer eles entraram ali, quer dizer, sem querer, entraram ali e perceberam que tinham pessoas ligadas aos ministros, mas não foi uma investigação focada naquilo. O próprio ministro Alexandre de Moraes mandou reintegrar esses servidores. Então, veja, você tem uma investigação em 2019 que já iniciou errado, decidindo abrir investigação, decidindo quem ia ser o investigador, quem seria o juiz. Bom, você já tem um contexto ruim, mas além disso, a investigação avança e você descobre que não tem nada para investigar. O que você faz? Fecha o inquérito. Não, o inquérito continuou aberto e foi virando outras coisas, foi se travestindo de outras coisas. Virou o inquérito das fake news, mas primeiro ele era um inquérito para apurar essa coisa dos auditores, ele virou um inquérito para censurar matérias da revista Cruzoé que mostravam trechos da delação do Marcelo Odebrecht em que ele falava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai, ou seja, o amigo do Lula, e Odebrecht se referia a ele como alguém influenciável. E foi virando outras coisas, virou um inquérito para apurar milícias digitais, virou um inquérito para apurar fake news dos bolsonaristas, e ele nunca foi encerrado. Gente, ele colocou Elon Musk dentro desse inquérito, só para você ter uma ideia do tanto que o cara tá fora da realidade. Nunca foi prestada conta da sociedade. Em 2020, o Supremo chegou a chancelar esse inquérito, numa votação de todos os ministros. E aí, então, quem falava, mas precisamos, nessa votação, que a gente tome cuidado, porque o veneno, isso pode virar um veneno contra nós mesmos. Pois é, virou um veneno. E o que a gente está vendo, tanto na reunião do que houve secreta do Supremo e que vazou, e agora com o silêncio diante da atitude do ministro Alexandre de Moraes, é que a responsabilidade pelo que está acontecendo é do próprio Supremo. Essa mulher partiu para cima, peraí. Porque os ministros se protegem. Essa mulher, ela tá enfrentando, ela não tem noção. Primeiro que para a esquerda ela já virou bolsonarista. Para a extrema esquerda já soltam aí nos grupinhos que ela se rendeu ao bolsonarismo, que ela é fascista. Mas ela não é. Ela é de esquerda, o posicionamento dela nos seus artigos, sempre, nas suas colunas, sempre mostra isso, nos seus posicionamentos. Mas eu acho que até a imprensa percebeu, olha, nós criamos algo terrível para o nosso país e a gente tem que lutar contra. Só que a primeira pessoa que está tendo a coragem de realmente ir para cima e continuar as investigações é ela. Mesmo com as mensagens e os boatos que ela pode ser presa. Então, querendo ou não, ela tem minha admiração. Errou. Tá tentando acertar agora, tá tentando fazer o certo e com ameaças. Mas é por isso que eu querendo ou não, continue o seu trabalho, Malu Gaspar. Tem muita gente que ficou brava comigo quando eu falei assim, que eu prestava solidariedade a ela. Nós precisamos de mais pessoas igual ela. Pelo menos ela teve o bom senso de voltar à realidade, perceber o dragão que eles criaram e agora estão lutando para colocar um pouco de decência e sanidade no Brasil. Moraes cria uma teoria da conspiração para chamar de sua que é insana. Tudo sobre o vazamento da Receita Federal. O que eu vou te mostrar aqui agora é realmente coisa de maluco, gente. É sério. É uma teoria da conspiração insana, paranoica, que o Moraes criou para fazer uma cortina de fumaça e tentar se brindar do escândalo do contrato de 129 milhões de reais da esposa dele com o Banco Master. Vem aqui comigo entender essa bomba agora com essa coluna aqui do Álvaro Gribel que saiu no Estadão. Moraes cria a teoria da conspiração para desviar foco de que STF tem sim explicações a dar sobre o Banco Master. O ministro Moraes do STF quer criar uma teoria da conspiração para desviar o foco do principal. O que é o principal? É o suposto contrato milionário entre o escritório da sua esposa e o falido Banco Master e também a sociedade do ministro Dias Toffoli em um resort de luxo por valores muito acima da sua renda acumulada como servidor público. Moraes acredita estar sendo perseguido por integrantes do governo Lula. Resta saber por quais motivações. E isso fica evidente sobre a ordem dada à Receita Federal para investigar a quebra de sigilo fiscal de integrantes da corte, mas com um recorte de 2023 para cá.
Ou seja, não houve suspeitas por parte de Moraes sobre a atuação do órgão do governo Bolsonaro. O ponto aqui é o seguinte: Lula é aliado do Moraes, não é inimigo, não é adversário do Moraes. Quem poderia fazer alguma coisa seria eventualmente o Bolsonaro, já que o STF tratava o Bolsonaro como inimigo. Mas, veja só, a suspeita agora é de que o governo Lula está tramando alguma coisa. Gente, que teoriazinha da conspiração fajuta é essa, hein? A operação da Polícia Federal contra os servidores da Receita não é sobre proteger dados sigilosos, não. É sobre criar uma narrativa conspiratória para desviar o foco do que realmente importa. Moraes e Viviane não explicaram o contrato de 129 milhões de reais. Olha aqui, ó. Como o ministro até agora não conseguiu explicar o contrato da sua esposa, ele se utiliza dos poderes extraordinários do inquérito para dar ordens à Receita e assim misturar os assuntos. Os servidores, diga-se de passagem, que quebraram os sigilos dos ministros e familiares precisam ser investigados e punidos, mas não cabe a Moraes acumular os papéis de vítima, investigador e juiz. Também não tem fundamento que integrantes da corte reclamem da investigação de 200 páginas da Polícia Federal que atingiu o ministro Dias Toffoli. A inversão de papéis, nesse caso, foi ele assumir a relatoria do caso Master, sem nenhum constrangimento, para só depois admitir ter sido sócio de um resort que também passou pelas mãos de um fundo ligado a Vorcaro. E olha aqui o que a Malu Gaspar revelou no Globo. Olha aqui comigo, ó. Operação da Polícia Federal contra vazamento de dados de ministros do Supremo tem estranhezas e tem pontos obscuros. Dá uma olhadinha aqui comigo nas perguntas que ela faz, ó. Para começar, não se sabe até agora qual vazamento que está sendo investigado, porque a nota do Supremo sobre o caso não informa. O texto escrito no gabinete do Moraes se limita a reproduzir a Procuradoria-Geral da República dizendo que a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais, de difícil dissipação. O que tem de artificial na suspeita sobre esses contratos milionários de Moraes e Toffoli? Nada! O que é artificial é brotar dinheiro do chão no colo desses ministros. O que o Moraes estava fazendo, gente, aqui, quando ele deu essa busca, quando ele foi para cima dos servidores, é criação de narrativa política pura. O ministro cria, então, uma teoria da conspiração para colocar o STF na eterna posição de vítima e aí justificar os seus abusos. A teoria conspiratória do Moraes é que servidores da Receita se organizaram em 3 estados diferentes servidores, para acessar dados dele e da esposa e vender para jornalistas. Isso não faz o menor sentido, porque qualquer jornalista sério que se preze não compraria informações dessa forma porque perderia a credibilidade e a legitimidade. Malu Gaspar e Lauro Jardim estão dentre os maiores jornalistas do Brasil e foram os primeiros jornalistas a revelar esse escândalo. Malu revelou o contrato de 129 milhões. O Lauro Jardim revelou a evolução patrimonial de 200% da Viviane Barsi. Agora, a pergunta que não quer calar é: Moraes vai ter coragem de prender esses 2 grandes jornalistas brasileiros? Porque a lógica da teoria conspiratória do Moraes leva exatamente para isso. Se servidores venderam dados para jornalistas, ora, então esses jornalistas eles são cúmplices. É para isso que essa operação está caminhando, para intimidar, para possivelmente até prender quem expôs o escândalo. Moraes está paranoico, conspiracionista, vingativo e insano, mais do que nunca. É coisa de quem usa chapéu de alumínio, é um show de horrores. Ou então, Moraes está maquiavélico, tramando, fingindo loucura para construir uma teoria da conspiração na esperança de que alguém desavisado acredite nela. Me conta aí nos comentários, você acha que o Moraes vai ter a coragem de prender a Malu Gaspar e o Lauro Jardim? Olha, eu acho que não, mas no Brasil do Supremo de hoje, até o passado. Pois é, a sociedade está mais atenta do que nunca. A internet, gente, amplifica tudo. E o cidadão quer respostas claras. Mas é preciso responsabilidade. Não podemos transformar suspeitas em condenações antecipadas. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, estamos diante de um mal-entendido?
ou esse caso ainda pode revelar algo bem maior lá na frente? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler a sua opinião. Se você quer acompanhar os próximos desdobramentos, se inscreva no canal agora. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização. E se você acredita na importância de análises firmes, mais responsáveis, considere se tornar membro do canal. É um apoio pequeno para você, mas faz grande diferença para continuarmos trazendo conteúdo e responsabilidade. Estamos acompanhando e a verdade cedo ou tarde aparece. Conta tudo junto.